Que alegria poder estar com você mais uma vez, ó abençoado e abençoadas do Senhor. Hoje, terça-feira, um dia bonito, bastante frio, tivemos uma manhã bastante fria, tivemos uma noite abençoada, uma manhã de vitória. Hoje estamos aqui vivendo o dia que o Senhor preparou para todos nós. Que seja para você também um dia maravilhoso. Sei que cada um de nós temos os nossos problemas, enfrentamos as nossas lutas, mas devemos enfrentá-las de cabeça erguida, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Cristo. E o que eu tenho a dizer neste momento, nesta hora, mantenha o foco. Não deixe de olhar para aquele que vive e reina para sempre. Você é um escolhido de Deus. Nós somos os eleitos do Senhor. Fomos escolhidos para sermos fortes, para sermos valentes, não olhando aquilo que o mundo está oferecendo, pois existem muitas coisas que às vezes traz desânimo, traz cansaço, traz muitas coisas que nos leva a pensar até mesmo em desistir. Mas, meus amigos, desistir para quê? Nós temos que ousadamente levar os nossos pensamentos ao Senhor e dizer: Senhor, me dê força, força para que eu possa vencer todos os obstáculos, porque o Senhor, Ele está sempre presente para nos garantir a graça poderosa para nós não desanimarmos. A nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, ela é simplesmente o véu que cobre o Espírito que está em nós. Este véu, ele é frágil. Esta carne é fraca. Este instrumento é frágil. E nós temos uma luta constante, conforme o apóstolo Paulo descreve, que a nossa luta é contra a carne. A nossa luta é carne e espírito. Às vezes a carne, ela quer as paixões da vida, ela quer viver os frutos que lhe são dados. Quais são os frutos da carne? A inimizade, o ódio. Quantas vezes a gente fica cheio de raiva, de ódio? Tem pessoas que chegam a tremer porque ela está sendo movimentada por este fruto negativo. Às vezes a inveja, às vezes o ódio, às vezes a cobiça. São coisas que a carne ela quer participar. Mas se nós vivemos no Espírito, temos que buscar os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito é amor, é paciência, é mansidão, temperança. Os frutos do Espírito são coisas que nos eleva à presença do Pai, que ativa dentro de nós esse Espírito poderoso que é o Espírito de Deus, que habita em nós, que está em nós. E nós sabemos que a carne, ela está sempre querendo nos levar à preguiça, ao cansaço, ao desânimo. Mas, amigos, não vamos perder o foco, conforme eu já disse. Vamos avante, porque sabemos que o Senhor nos garante a vitória. Eu gostaria mais uma vez de trazer alguns versículos para nossa meditação e para nós tirarmos as nossas conclusões. Aí eu pergunto diante daquilo que eu vou falar aqui: nós vivemos na graça
ou vivemos na lei? No que você está vivendo hoje? Debaixo da graça ou debaixo da lei? Porque existem essas duas oportunidades para termos uma vivência saudável e maravilhosa. Nós devemos escolher uma delas. Qual é a maravilhosa e saudável? É viver na graça, porque a lei, ela nos traz escravidão. Vocês podem observar que quando os judeus, eles viviam antes da cruz, tinha muita inimizade. Antes da cruz, a lei operava, eram os mandamentos. As pessoas deveriam fazer os seus sacrifícios. Os sacerdotes ficavam esperando nos templos para que eles recebessem os sacrifícios dos judeus, para que eles pudessem receber o perdão. Eles viviam sempre em inimizade. Eles não tinham comunhão com os gentios, não tinham comunhão com outras pessoas que não eram do povo judaico. Então era um povo escolhido, mas era um povo também que, para ser abençoado, eles faziam sacrifícios constantemente. E nós podemos observar que o Senhor Jesus, quando ele veio, e ele nasceu, eu gostaria de ler aqui em Mateus capítulo 1, quando o anjo se apresentou a Maria, nós vamos ver aqui no livro histórico de Mateus, e Mateus ainda é um livro do Velho Testamento, porque enquanto o testador estava vivo, não tinha o Testamento Novo, ou seja, Jesus, ele deu a sua vida, né? Morreu por nós, para que nós tivéssemos estes momentos maravilhosos na sua santa presença. A Bíblia diz que só houve o testamento, né? Depois que o testador morreu. Então o testador ainda estava para nascer. Veja só aqui. Estou um pouquinho rouco, estou tossindo de vez em quando, mas me perdoe, né? Hoje eu estou meio com a garganta um pouco atacada. Estou até tomando aqui um chazinho, né, bem quentinho, para poder ajudar. Aqui no capítulo 1, no versículo 21, diz assim, olha só. E ela dará à luz, o anjo se apresentou a Maria e trouxe a palavra de Deus. Veja só. E ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vou repetir. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vejamos aí. Jesus nasceu, ele era judeu, e ele nasceu para salvar o seu povo. Que povo era esse? O povo judaico. Ele veio para perdoar o pecado dos judeus. Então, quando Jesus nasceu, ele veio com o propósito de cumprir a lei e dar o resgate para o seu povo, derramar o seu sangue para o povo judaico, para o seu povo, como diz aqui. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele cresceu, foi perseguido, obviamente, logo no seu nascimento, não é isso? A história fala isso daí, que tentaram matar o menino, porque o menino iria trazer algo importante.
E certamente eles não queriam que tal coisa acontecesse. Mas aqueles que são de Deus, obviamente, não são atingidos. E se você é um de Deus, você não é atingido. E a palavra de Deus diz que ele cresceu, tornou-se um varão abençoado, assumiu o seu compromisso e ele então cumpriu a lei em todos os sentidos. Quando ele curava uma pessoa, ele nunca dizia, eu curei, eu fiz. Não, ele dizia, vai, a tua fé te curou, agora vai ao templo oferecer a tua oferta como Moisés determinou. Então Jesus, quando estava na carne, ele era obediente à lei de Moisés. Ele fazia tudo aquilo que Moisés determinou. Então Moisés ainda era o Senhor, porque a lei estava predominando. E o Senhor veio para cumpri-la e não para abrogá-la. Mas depois da cruz, quando ele disse, Pai, está consumado, surgiu então a oportunidade de, através do derramamento do sangue, para perdoar o pecado dos judeus, ele aproximou também o povo gentio. E nós temos esta graça maravilhosa que o Senhor nos proporcionou através do madeiro. Quando ele disse está consumado, ele estava fazendo o quê? Estava abolindo a lei. Estava rasgando aquela promissória, aquele tratado de dívida. Ele riscou e disse, vocês não me devem mais nada. Se ele disse está consumado, ele fez o sacrifício, ele derramou o seu sangue, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, ele foi esbofeteado. Ele fez o sacrifício real, pois aqueles sacrifícios que eram feitos nos altares acabou. Ele fez um único sacrifício para que nós tivéssemos hoje esta graça maravilhosa. E eu gostaria de ler também agora, lá em Gálatas, capítulo, vamos ver aqui, devagarzinho, vou folhear aqui, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 10, veja só o que diz. Depois dele fazer todo aquele sacrifício, o apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, diz assim, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Paulo falando que se os Gálatas estivessem debaixo das obras, estavam debaixo da lei e de maldição. Vamos entender. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então o povo era escravizado assim, se eles não fizessem, não cumprissem. Imagine você, o Senhor Jesus, ele deu um só mandamento que é amar o seu próximo como a ti mesmo. E é tão difícil, meus amados, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Este é difícil, imagine agora 613 mandamentos. Como é que eles iam cumprir tudo aquilo? Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo
vive da fé. Então, depois da sua morte, acabou aquele negócio de justificação através de sacrifício. Depois que ele deu a vida no madeiro, acabou tudo isso. Mas hoje, como diz o versículo 11, é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, ele vive da fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Então, se a lei não é da fé, e se o homem ou a mulher, vamos dizer assim, todos, o rapaz, a moça, ele quiser viver debaixo da lei, ele vai pagar as consequências. Ele vai sofrer as consequências porque a lei, ela traz escravidão. Então, o que nós devemos entender, com os nossos olhos iluminados, que nós vamos ler daqui a pouco uma palavra que fala sobre isso, os nossos olhos iluminados, nós temos que olhar para a palavra e entender o que ela quer dizer para nós. Aí eu perguntei no início dessa minha fala, nós vivemos debaixo da lei ou vivemos debaixo da graça? Então nós temos que entender que quando você se depara com um sacerdote, ou com um pastor, ou com um reverendo, ou com um bispo, ou um apóstolo, que está em cima do altar, lhe convidando para vir para o culto, e trazer a sua oferta, e trazer o seu dízimo, e trazer o seu propósito, e trazer o seu sacrifício, você está vivendo exatamente o mandamento da lei. Porque era isto que acontecia no passado. Era isto que ocorria nos tempos passados, antes da cruz. E depois da cruz, nós podemos observar que está acontecendo a mesma coisa. Quantos sacrifícios, quantas coisas. Você tem que fazer o jejum. Jesus, ele já fez esse sacrifício por nós, jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus já fez o sacrifício por nós quando ele morreu naquela cruz. Ele foi chicoteado, ele foi maltratado, e hoje, quando você aceita um sacrifício, você está dizendo, Cristo não fez nada por mim, eu vou fazer. Então a gente está rejeitando aquilo que o Senhor fez por nós. Ele veio a este mundo. Deus veio a este mundo, se revestiu naquele corpo carnal. Ali estava o véu, escondendo o Deus vivo que se manifestou entre nós. A verdade se manifestou entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, fez o que fez, e às vezes a gente diz, eu vou fazer sacrifício porque o sacrifício de Cristo não valeu nada. O sacrifício do Senhor não valeu de nada. Então, meus amados, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Nos dias de hoje, ninguém. Porque Ele já fez por nós o sacrifício justo e maravilhoso. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Então nós temos que observar, ou vivemos na fé, ou vivemos na lei. Amados, gostaria de ler lá em Hebreus, capítulo 9. Vamos ver o que diz Hebreus. O que o apóstolo Paulo falou lá no 9, capítulo 9, versículo 15. Vai marcando aí os versículos para você tirar as suas conclusões. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você pode ver que eu estou falando aqui vários versículos em vários lugares do livro
do testamento, né, o testamento de Paulo, de Romanos a Hebreus, você vai ver o que o apóstolo Paulo descreve com respeito ao Cristo vivo e à lei. O Cristo que dá vida e a lei que dá morte, porque tem o ministério da morte, que é o ministério da lei, tem o ministério da vida, que é o ministério da graça de Deus. Versículo 15 diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões daquele que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aí eu pergunto para você, você é um chamado para viver escravo ou você é um chamado para viver livre? Somos chamados para viver livres. Livres na presença do Pai. Quero ler mais uma vez. E por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Isto é, lá no testamento de Moisés. Agora, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Receba esta promessa, amigo. Abra os seus olhos, faça aquilo que Paulo descreve lá. Acorda, tu que dormes, desperta para a vida. Comece a observar o quanto o Senhor tem feito por nós. Não para sermos escravizados, mas para sermos livres, vitoriosos, abençoados na presença do Pai. Vamos ler mais um versículo. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Isto é, ele colocava aquele véu para que o povo não enxergasse a glória de Deus, que era simplesmente transitória. Mas hoje, aceitar a Cristo, tem pessoas que falam que aceitar Jesus tem que levantar a mão, tem que colocar o nome no livro, tem que aceitar diante do altar, o pastor tem que orar por ele. Amados, se o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis frutos, é necessário a gente levantar a mão, ir ao altar e aceitar Jesus, se foi Ele que me escolheu. Eu não tenho nada que aceitar, Ele já me escolheu. Ele já me fez herdeiro, co-herdeiro do seu reino, Ele já me trouxe desde a fundação. Quando papai e mamãe tiveram a junção, né, os dois tiveram aquela junção de marido e mulher, que começou a gerar José, o Senhor mandou de sua glória o Espírito já santificado, o Espírito já preparado, o Espírito já escolhido, para que habitasse neste véu, neste corpo, neste veículo, o qual está levando este corpo, aliás, levando o Espírito para onde Ele quer que vá. Então, o corpo físico, com a alma, que é as minhas emoções, os prazeres, né, as coisas que
existem dentro da gente de alegria a alma. O espírito é aquele que dá vida ao corpo. Então Deus determinou, vá. Só que o nome desse espírito não é José Gomes, não é José Gomes de Carvalho. O nome desse espírito tem um outro nome. Assim como Jesus de Nazaré era Jesus de Nazaré, mas o nome que ele realmente, depois da sua ressurreição, é Cristo. Cristo, o grande vitorioso. Amigos, versículo que está escrito aqui, então, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Você pode ver que até hoje nas lições diante das escolas bíblicas dominical, dos professores, dos teólogos, eles ainda explicam e não explicam sobre essas coisas. Não fala claramente que nós temos que tirar o véu. Qual é o véu que atrapalha a gente? Qual é a cegueira? Às vezes nós estamos cegos, tem uma venda. Aqui tem às vezes coloca sobre nós uma venda, né? Para a gente não enxergar a palavra. Você está entendendo? Você está entendendo a palavra? E a palavra não é entendida porque nós temos que tirar a venda. A venda é tirar o dízimo, tirar as coisas que o mundo oferece, que tudo é véu. Imposição de mãos é véu, óleo é véu. Eu vejo uma coisa, irmãos, que eu aprendi e tenho visto isso daí. A pessoa, às vezes, ela dá uma palavra forte que o Senhor é poderoso, o Senhor pode curar, o Senhor pode abençoar. Depois ele fala, pega o seu copo d'água aí, vou orar por ele. Então está fazendo o quê? Tirando o poder de Deus que ele já tinha, através da sua palavra, passado para a pessoa, para levar a pessoa a acreditar agora num copo d'água e beber. Beber a água para ser curado. Tudo isso, irmãos, faz parte da lei. Como é que eu posso falar que Cristo é poderoso, que Ele está em você, que Ele opera em você, que Ele quer te curar, e depois eu vou falar para você beber água para você ser curado? Não existe isso. Eu não acredito mais nisso. Já acreditei muito. Minha palavra está chegando ao fim, mas eu gostaria de ler os versículos que eu acabei de falar. Então, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então vamos levantar este véu. Versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles estão ainda com o véu por aí, colocando nas pessoas, conforme eu disse, colocando venda, e as pessoas não enxergam. Tira este véu, seja livre, porque Cristo quer te dar vitória. Versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. O que é converter ao Senhor? É você tirar, como eu disse, está com o véu, tire, jogue fora. Agora eu sou livre, agora estou com os meus olhos iluminados, agora estou com a minha mente ativada, agora estou com a minha fé dispositiva na presença do Pai, para que eu possa ser agraciado. Eu tenho certeza que você certamente vai ver a glória de Deus brilhando na sua vida, na sua família.
Olha, meus amados, eu passei a ser mais abençoado, muito mais abençoado, depois que eu saí da lei, saí do sistema, que o sistema é uma escravidão. Escravizam as pessoas, levam as pessoas a cumprirem votos, levam as pessoas a fazerem sacrifícios, levam as pessoas a não enxergarem a palavra de Deus, mas quando se converterem ao Senhor, então tirará o véu. Então a conversão é essa, é você tirar o véu. Dizer, Cristo, estou aqui, faça de mim o que queres. Eu quero que o Senhor me use, quero que o Senhor me faça um filho abençoado, um filho vitorioso, um filho para mostrar a este mundo quanto o Senhor tem para nós de maravilhoso. E Deus vai fazer de você um varão valoroso. Você vai ser forte, você é especial. Você é uma bênção, você é o herdeiro de Deus. Você pode ver uma pessoa vai pregar o evangelho para alguém e diz assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mentira. O Senhor que nós amamos, que nós prezamos e que eu conheço, é o Senhor que quando você o conhece, quando você o aceita, você tira o véu e você passa a ser uma bênção na presença do Pai. Ninguém vai para o inferno se não aceitar a Cristo. Jesus está aí escolhendo, é Ele que escolhe. Ele escolheu Pedro, Ele escolheu Mateus. Nenhum deles veio porque quis. Nem eu vim porque quis. Você que está me ouvindo não vai a Deus porque quer. Você vai a Deus porque Ele te escolheu. Porque Ele te fez forte, Ele te fez filho. Ele te fez abençoado. Então você é um abençoado, uma abençoada do Senhor. Tome posse desta bênção. Tome posse desta graça. E você vai dizer sempre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo, o vivo, aquele que está em mim. Ele vive em você, ele vive em mim. Nós somos o templo, o tabernáculo do Cristo vivo. Saiba de uma coisa, aonde Deus está, pode haver doença, pode haver enfermidade, pode haver dores. Ele é o médico, Ele te cura, Ele te abençoa. Aonde o Senhor está, pode haver tristeza. Ele é a sua alegria. Por isso que eu abro sempre a minha fala com que alegria poder ter você juntamente comigo. Então Ele é a sua alegria. Aonde Deus está pode haver solidão. Ele vai estar sempre com você. Amigo, dê o seu like, participe mais deste canal, avise a outras pessoas, passe para outras pessoas, compartilhe, mande para o seu amigo, para o seu colega, vamos aumentar o nosso canal. Estamos iniciando, estou criando aqui um cenário para que nós possamos ter momentos gostosos, maravilhosos diante de Deus. Então, compartilhe, assine o canal, vamos em frente, vamos divulgar. Cristo é o Senhor, Ele é aquele que vive e reina para sempre. Receba aqui o abraço do José Carvalho, que Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde, tudo de bom. Que o Cristo venha estar sempre ativado na sua vida.